A gente recebe agora aqui no Estúdio I o senador Sérgio Moro. Senador, muito obrigada pela presença do senhor mais uma vez aqui. Tudo bem, Andréia, Valdo, Boa Otávio, boa tarde. Um prazer estar aqui. E ontem teve esse julgamento, eu até falei sobre ele depois, ali no Senado. Mas deixa eu aproveitar para contextualizar com o que a Fernanda trouxe, já abrindo com a primeira pergunta para o senhor, porque nós ouvimos na semana passada aqui os advogados do PL e também do PT, antes do resultado final, eles disseram que eles iam recorrer ao TSE se o senhor fosse absolvido no TRE. Isso aconteceu. A gente tem uma apuração de bastidor e queria ouvir do senhor, se isso procede, que para o senhor seria melhor esperar a troca no comando do TSE, porque, como o senhor sabe, no meio do ano vai mudar a presidência do TSE, o ministro Moraes vai sair e vai assumir a ministra Carmen Lúcia. Isso é uma estratégia do senhor, jurídica? Não, para mim é indiferente. E até a estratégia da nossa defesa nunca foi retardar o processo. Se for examinar tudo que aconteceu durante o trâmite dele desde o início, a nossa defesa nunca tomou nenhum expediente protelatório. Teve, na verdade, um requerimento só no curso do processo, que uma das partes tinha apresentado documentos fora do prazo e que nós peticionamos reclamando para que fossem tirados os documentos ou fosse dado mais prazo para a manifestação. Foi a única coisa. E nisso, no máximo, o que são 30 dias. E veja que o julgamento foi agora. Foi um belo, sólido julgamento. Eu acompanhei ontem. Eu até tenho dito que, para mim, o TRE mostrou, com esse julgamento técnico, não só o absurdo das alegações das partes, mas também representa um farol para a independência da magistratura, porque a pressão política, né, a pressão, inclusive as fofocas que haviam sobre cassação, foram todas rejeitadas e sepultadas. Mas para o senhor, então, é melhor que o TSE julgue logo? Não, a gente respeita o ritmo da justiça e eu sempre tenho dito, olha, nós aguardamos o julgamento do TRE, assim como aguardaremos se houver recurso do TSE, com serenidade, né? Não existe nenhum desespero, não existe nenhuma aflição. Claro que preferimos que não houvesse essa impugnação, porque é um desrespeito ao eleitor paranaense. Foram quase 2 milhões de votos no Paraná e eu quero focar no exercício do meu mandato. Nós temos lá aprovado projetos importantes ano passado, temos participado de discussões relevantes, por exemplo, o PL das Saidinhas, que, a meu ver, é o projeto mais importante aprovado nesse ano no Congresso Nacional, porque acaba, né, com aquelas saidinhas dos feriados e também torna mais rigorosa a progressão de regime de cumprimento de pena. Ele só saiu no Senado porque eu apresentei uma emenda e a gente conseguiu obter um consenso. Claro que foi mérito também do relator, do senador Flávio Bolsonaro, do senador Petecão e dos outros pares, mas foi a minha emenda que permitiu que a discussão fosse destravada. Então, assim, eu quero focar no meu trabalho e não ficar discutindo lá no TSE, no TRE. Mas a gente encara isso aí com serenidade. Senador, mas eu queria te perguntar uma coisa. O deputado Deltan Dallagnol, que era seu aliado, inclusive, também foi inocentado no TRE e acabou sendo cassado no TSE. No TSE tem alguns precedentes de políticos com mandato que acabaram sendo cassados por questões de gastos na pré-campanha. O senhor acha que vai enfrentar mais dificuldade no TSE por conta desses 2 pontos que eu anotei ou não? Acho que o julgamento foi muito sólido do TRE, né? Foi 5-2. E não só a questão do placar, mas igualmente a solidez. E a população pôde acompanhar, porque foi muito transmitido, divulgado, foram votos longos, ponderados e muito técnicos. O que eu tenho sempre dito, Valdo, a gente fez tudo certinho na campanha e na pré-campanha. Todos os gastos foram registrados. Cita-se muito lá o precedente da ex-senadora Selma Arruda, mas naquele caso o que se entendeu que teria havido, embora até discorde da posição, que teria havido gastos não declarados, o tal do Caixa 2. No meu caso, eles falaram um monte de bobagem sobre isso, os autores até foram responsáveis, a meu ver, nessas afirmações, mas ficou muito claro, primeiro, não teve nada de Caixa 2, mesmo os próprios votos lá que, no sentido da minha cassação, não reconheceram, e 2, os gastos foram todos registrados. E aí começa, Guedes, por exemplo, a falar que gastou demais e tal, mas quando você vai ver, colocam na minha conta um monte de coisa que foi gasto para o partido, foi gastos para outros parlamentares e gastos que, infelizmente, eu tive, e nisso que eu fiquei mais chateado, gastos com segurança, porque a gente é ameaçado desde lá da época de juiz,
desde a época do Ministério da Justiça, a gente foi para cima do crime organizado do PCC, estamos andando até hoje com segurança, peso enorme para a família, e aí tem que ter gastos adicionais. Agora, gasto com segurança não traz um voto. Ao contrário, afasta o eleitor. E aí querem usar esses gastos excepcionais para dizer que teve um abuso. Não teve abuso nenhum. Senador, e o TRE foi muito claro nisso. É fato que colocaram o carro blindado como gasto, é fato que botaram o gerador, coffee break em convenção lá do Podemos, quando o senhor era pré-candidato a presidente. Eu acredito que o advogado do senhor, Gustavo Guedes, foi muito hábil, né? Muito técnico em... Foi brilhante. Não sei se é teu parente. Foi brilhante. Apesar do sobrenome, não é, mas ele foi muito eficiente, digamos assim, resultado 5-2. Mas teve um caso que me chamou a atenção no voto do desembargador Júlio Jacó. Ele pegou a identidade visual da sua campanha como pré-candidato a presidente no Podemos, era Sérgio Moro, a foto, o desenho assim do senhor, e ele mostrou que a mesma identidade visual foi usada na campanha para senador de Curitiba. Ou seja, um gasto lá do Podemos para candidato a presidente, a mesma peça publicitária usada na campanha para senador de Curitiba. Isso não é um problema? Isso não quebra a isonomia entre os candidatos no caso de downgrade de candidatura? Eu acho que não, Guedes, porque, na verdade, quem acompanhou os fatos, e isso foi muito claro, e foi muito criticado, eu tive que deixar a campanha presidencial porque o partido onde eu estava, o Podemos, puxou o tapete, não deu mais a possibilidade de concorrer ali à presidência. E eu fui muito criticado, e para mim, até depois, para justificar para o meu eleitor, era algo difícil. Então, eu tenho certeza, e é basicamente um reconhecimento de todo mundo da política, de que esses percalços, que não eram da minha vontade, muito me prejudicaram, ao contrário de favorecer. Tem gente que fala que se eu tivesse aí ficado em casa toda a campanha eleitoral para Senado do Paraná, que eu teria sido eleito, né, por conta do trabalho que a gente fez no passado. Acho que é um exagero, né? Mas eu tenho certeza uma coisa, essa campanha, pré-campanha presidencial e depois a pré-campanha para o Senado em São Paulo, não me ajudaram em nada, atrapalharam. E aí não tem como você computar, né, com todo respeito lá ao voto dos que foram vencidos, como é que você vai computar gastos de algo que te prejudicou, dizendo que isso te favoreceu na campanha para o Senado do Paraná? Mas se você usa, se o candidato usa, aí vamos falar em tese, o candidato usa uma peça que foi feita na pré-campanha para presidente, usa depois na campanha para Senado, deputado, isso não é um problema? Isso não quebra uma isonomia? Eu creio que não, eu nem lembro disso, na verdade, se foi alguma coisa utilizada ou não, porque assim, eu também acompanhei os votos não linearmente, porque, de fato, embora a gente tivesse a serenidade para aguardar o final do julgamento, não era ideia ele acompanhar cada detalhe. Mas não, ao contrário, reconhecimento, inclusive, dos próprios desembargadores, que eles foram lá, o próprio voto do relator, né? Ele foi vendo despesa por despesa e foi descartando. Chegou a uma conclusão de uma conta que os gastos de pré-campanha, todos registrados, né, não ultrapassavam ali 200 mil. E até tem um ponto interessante aqui, Guedes, que é o seguinte, se a gente for ver o voto dos 7 desembargadores, todos eles divergiram em certa medida em relação ao que deveria ser computado e o que não deveria ser computado para a pré-campanha. Então, o que existe aqui é uma lacuna legislativa. E aí se quer criar, os autores que eles queriam criar uma regra retroativa para caçar mandatos com desrespeito à soberania popular. Então, se precisa ter os limites lá de gastos de pré-campanha, tem que estar definido na legislação. Não pode simplesmente pegar gastos que foram feitos pelos partidos e jogar na conta e nas costas do candidato para caçar retroativamente mandato. Porque aí, isso foi algo importante que eu coloquei ontem também, a oposição tem o direito de existir e se posicionar, e isso é fundamental em uma democracia. Então, a gente tem trabalhado, tem discutido desde o início do meu mandato, olha, a gente tem que tentar diminuir a polarização, a gente tem que ter o respeito à lei, às instituições, mas a gente tem que diminuir esse calor político para o Brasil poder olhar para frente. E aí vão começar a caçar mandatos com base em regras retroativas criadas pelos tribunais. Eu acho que o TRE deu uma resposta firme de que isso não poderia ser feito. Queria sair um pouco dessa esfera eleitoral e falar um pouco do CNJ.
A gente acaba de publicar uma apuração lá no meu blog no G1 dizendo que esse julgamento está pautado, deve começar a ser julgado na semana que vem. O senhor está acompanhando, obviamente, é um caso que diz respeito à atuação do senhor quando juiz da Lava Jato. E eu queria fazer uma pergunta casada, porque na semana passada o senhor procurou o ministro Gilmar Mendes para abrir um canal de diálogo, enfim, tudo aquilo que o senhor já falou, enfim. Mas eu queria saber do senhor, por que de fato o senhor foi procurar um ministro do Supremo? Se o senhor teme mais o julgamento no CNJ do que esse do TRE, se o senhor estava mais confortável com a decisão no eleitoral e está mais preocupado, está com medo desse julgamento no CNJ? Não tenho medo, veja, eu fui juiz da Operação Lava Jato, a gente desmontou o maior esquema de corrupção da história desse país. Mas o que o senhor foi fazer no ministro Gilmar Mendes? Por que o senhor foi procurar um ministro do Supremo, sendo que o senhor nunca teve uma boa relação com o Supremo, muito menos com o ministro Gilmar Mendes, que é um crítico público da Operação Lava Jato? O senhor foi buscar ajuda? Não, é essa questão que eu falei para o Guedes. A gente tem um ambiente polarizado, muitas vezes um clima hostil. Eu sempre fui uma pessoa do diálogo. Mas claro, quando era juiz, eu fazia meu papel lá e o juiz não dialoga muito, vamos dizer assim. Agora, estou como senador, eu tenho que representar o Paraná e bem representar. E você tem que conversar com as pessoas. Então, eu não vejo a política nessa linha, como alguns têm, de amigo e inimigo. Eu fui conversar, eu posso assegurar para você, é uma conversa privada, então eu prefiro não revelar ali o conteúdo específico. Mas nem a história eu não da pedi nada. O senhor pode contar? Teve essa história? Não, eu não fui pedir nada, eu fui estabelecer um diálogo e acho que deveria ser algo até elogiado, de você ir buscar diálogo com pessoas que você tem profundas divergências. Então nós conversamos, foi uma conversa realmente acalorada, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tudo que o ministro me falou teve as suas respostas. Na verdade, a ideia é exatamente a gente poder olhar para frente. Né? O senhor não fui pedir nada. Ele não está no TSE, não está no TRE, não está no CNJ. Eu converso com outros ministros, converso com senadores e com deputados que não são da minha linha política, daquilo que eu penso. Agora, a democracia é isso, é respeito às divergências. Outra coisa que eu falei ontem importante, né, numa democracia, os divergentes eles têm que ser convencidos, não eliminados. Né? E a oposição tem um papel fundamental. Então, foi uma conversa super normal. Eu até não entendi porque gerou toda essa celeuma. Eu acho que é um gesto da minha parte, ao contrário, é de aproximação para conversar. É porque ele fez críticas ao trabalho do senhor na Lava Jato, o trabalho do senhor e o trabalho do Deltan. Fez críticas no passado, assim como eu também fiz críticas, né? Agora, eu tenho muito orgulho do que foi feito na Lava Jato. Essa própria questão do CNJ que você mencionou, a Lava Jato permitiu a maior recuperação de valores roubados, né, de corrupção da Petrobras ou de outras empresas da história do país. E o que acontecia? O dinheiro vinha recuperado, vinha para a conta judicial e ia para a vítima. Então, assim... vamos aguardar o que o CNJ vai decidir, essa deliberação, mas como é a mesma situação em relação ao TRE. Eu estou aguardando com serenidade, porque eu tenho consciência tranquila. Senador, o processo do CNJ aponta irregularidades na distribuição e no uso dos recursos da 13ª Vara Federal, né? Mas, Walter, você já viu o relatório? Não, eu estou falando sobre preliminar. O preliminar, né? Fala em gestão caótica. Sim, mas o preliminar, acho que tem que ter uma avaliação crítica de qualquer documento oficial. Seja que vem do Judiciário, seja o que vem lá do Poder Executivo, seja o que vem do Poder Legislativo. Vamos aguardar com serenidade e respeito a decisão do CNJ. É a mesma coisa do TRE. O Moro está cassado, está cassado. Não, foi uma resposta firme no sentido, olha, não houve nenhuma irregularidade. Agora, vamos aguardar a decisão do CNJ. O que eu posso lhe dizer aqui, antecipar, porque daí eu não conheço o relatório, mas eu participei lá do trabalho da Operação Lava Jato, foi que o dinheiro recuperado foi para a conta judicial e de conta judicial foi para as vítimas, tudo feito regularmente dentro do processo. Existe, né, outros valores à disposição que não eram de indenização, de corrupção, ao quais foram dados destinações previstas na resolução lá, acho que é 157 do CNJ. Não tem nenhuma irregularidade. Agora, se tiver, vamos aguardar o relatório e ver o que tem. Bens apreendidos, como é que era essa gestão? Os bens apreendidos tinham duas situações. Muitas vezes, como é praxe, na verdade não é uma invenção ali da 13ª, como é praxe, eles ficam, boa parte dos casos, nas mãos dos próprios
investigados ou acusados como depositários, porque muitas vezes o poder público não tem condições de recolher tudo, porque isso envolve um custo. Quando isso não era possível, porque a gente tinha alguma desconfiança de que o bem poderia ser desviado ou coisa parecida, ficava apreendido, ou ia para um depósito público, ou a gente alienava antecipadamente, que foi até uma norma pela qual eu trabalhei como juiz, para poder alienar antecipadamente, não ficar lá estragando nos depósitos, e o dinheiro vai para a conta judicial e depois vai lá ou para reparar os danos sofridos pela vítima, ou eventualmente vai para o tesouro. Então, assim, vamos aguardar com serenidade, né? Eu, particularmente, sei que tudo foi feito com absoluta correção na 13ª Vara de Curitiba, na época da Operação Lava Jato. Aliás, se tivesse tido alguma coisa de desvio, ou 1 centavo de desvio, já tinham jogado nas minhas costas lá atrás, né? Porque o que mais queriam era tirar o juiz lá da 13ª Vara. Mas o que ele fala para o senhor também é sobre o que ele cita de combinação de decisões, né? Quando ele fala que o senhor estaria num conluio com o Deltan. Não, nunca teve nenhuma combinação. Aí a gente está voltando para aquela história de mensagem, intercept, Vaza Jato. Isso é história passada. Nunca teve nenhuma combinação, tanto assim que mais de 20% dos acusados foram absolvidos ainda na primeira instância. O que há é um revisionismo histórico que, a meu ver, não faz bem para o país. A gente tem que olhar para frente. Quais são os desafios do presente? Por exemplo, segurança pública é um deles grande, as pessoas estão reclamando. A gente apresentou essa resposta aí do PL do fim das saidinhas, mas não resolve segurança? Não resolve. Mas é um passo, a meu ver, na direção certa para a gente ter mais rigor. A gente está discutindo agora, aprovamos na Comissão de Segurança, um PL da audiência de custódia, para diminuir essa porta giratória de criminosos. A pessoa comete o crime no dia seguinte está na rua, já cometendo outro e acaba sendo solta de novo. Então, esses são os projetos importantes. Hoje a gente tem a PEC das drogas, que vai ser discutida lá no Senado Federal, de autoria do senador Rodrigo Pacheco. Então, se o país for ficar nessa pauta do passado, claro, se alguém fez alguma coisa errada, cometeu um crime e tal, claro, tem que ser punido, tem que ser apurado. Agora, esse revisionismo forçado para colocar situações que não existem, é aquilo que eu falei antes, vamos olhar para frente, vamos acabar com essa polarização que não leva o país a lugar nenhum, essa inflamação de ânimos. Eu vou chamar o Merval, que tem uma pergunta para o senhor. Merval. Senador, o senhor disse que fez tudo certo lá na Vara de Curitiba, inclusive no manejo de verbas, né? Aquele fundo que o procurador Dallagnol queria fazer, até que ponto isso foi discutido com o senhor e o que o senhor acha daquela ideia que acabou não vingando por reação da opinião pública? Tudo bem, Merval. Olha, eu não estava mais na vara nesse momento. Eu havia ido para o Ministério da Justiça, então eu não acompanhei. Eu, como ministro da Justiça, eu tentei, assim, vamos dizer, ser o mais... Respeitei muito a questão da separação dos poderes, então eu não ficava entrando em contato com o pessoal da 13ª, não falava com os procuradores sobre o que eles deviam fazer, o que eles não deviam fazer, porque acho que não é o papel do Poder Executivo ficar dando orientação para juízes ou promotores. Eu me preocupei com as questões estruturais, principalmente da segurança pública, que na época já era tinha bastante problemas. E foquei, na época, até no combate ao crime organizado. Então, eu não participei dessa discussão, acompanhei à distância. Eu acho que tem muita mistificação nesse debate, né? Porque é evidente que os procuradores ou a própria juíza, ninguém queria desviar dinheiro em seu próprio benefício. Isso é uma hipótese, a meu ver, absurda. Mas, como não foi algo que eu trabalhei ali especificamente e não me envolvi, então eu também prefiro ficar um pouco longe dessa discussão, até porque me acusam lá de outras coisas que também eu tenho que focar nisso aí, e isso não aconteceu, isso eu também tenho certeza para lhe dizer. Flávia. Boa tarde, senador. Flávia Oliveira, aqui do Rio. Eu não sei para onde eu olho, eu acho que é para cá, né? Eu queria voltar um pouquinho à questão do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral,
porque ontem, no seu pronunciamento sobre o resultado do TRE, o senhor atribuiu essa provocação, esse processo, a suas palavras, oportunismo misturado à retaliação contra o seu trabalho de combate à corrupção. Estava na nota que o senhor leu ontem. Como é que o senhor interpreta os votos que foram favoráveis à sua cassação, 2 desembargadores, acompanhando o Ministério Público Eleitoral nessa avaliação de que houve abuso de poder econômico? Veja, no TSE, Flávia, ainda não houve recurso, então a gente nem sabe se vai subir para o TSE. O foco ali é realmente o TRE. E o TRE é a mesma situação do TSE, se houver o recurso, é a mesma questão do CNJ. Não é que eu não tenho propriamente medo do julgamento, é que a gente respeita e aguarda com serenidade. Né? Vamos aguardar as instituições se pronunciarem. Em relação à decisão do TRE, eu prefiro tratar ela como um todo. Foi uma maioria de 5-2, mas a partir da formação da maioria, o que a gente tem é a decisão do tribunal. É o tribunal que proferiu a decisão. E os votos foram muito sólidos. O julgamento foi muito sólido. Senador... E o que eu acho mais notável nisso é que a gente vive num momento aqui no país, um clima de polarização e às vezes até de intimidação, e de repente vem o tribunal e profere uma decisão muito independente. E é um farol importante para a magistratura poder proferir essas decisões independentes. Eu até citei ontem o patrono do Senado Federal, que é o Rui Barbosa. E o Rui Barbosa dizia, olha, a independência da magistratura é o nervo e a alma da liberdade. Se a gente tem juízes independentes, se a gente tem juízes vinculados à lei, essa é uma garantia de liberdade e algo que a gente tem que trabalhar. Por isso que, e até vou usar aqui uma expressão que eu ouvi hoje do senador Márcio Bittar, lá no Congresso, o TRE proferiu uma decisão que é um sopro de liberdade, e acho que os magistrados que participaram do julgamento merecem todos os elogios. Eu lhe pergunto, senador, desculpe interrompê-lo e insistir um pouco mais, porque o senhor faz muita ênfase aos magistrados, e os que votaram a favor do senhor são magistrados, sim, enquanto os outros 2 que votaram contra são advogados, indicados inclusive pelo presidente Lula. O senhor acha que tem uma diferença nesse entendimento por contaminação política? Olha, como eu disse, Flávio, eu prefiro tratar a instituição. A instituição proferiu uma decisão. Eu prefiro não levar essas questões nunca, como foi toda a minha carreira de juiz, que depois ministro da Justiça e agora senador, nunca levar essas coisas para o âmbito pessoal. É evidente que os 2 juristas, né, advogados da classe de juristas, eles ficaram vencidos. E é evidente que eu não concordo com os votos deles, mas o importante é que o tribunal se pronunciou por uma maioria sólida, não só pelo fator numérico, mas pela solidez da argumentação. E o país pôde assistir isso. Eu lembro que até o Globo, né, fez um editorial, logo em seguida ao voto do relator, o desembargador Falavinha, apontando que não existe razão para a cassação do senador Sérgio Moro. O Estado de São Paulo fez um editorial igualmente. E eu acompanhei até alguns debates aqui mesmo na própria Globo News, e me parece que a posição do desembargador, que no fundo acabou prevalecendo, embora os outros desembargadores tivessem também fundamentos diferentes, foi muito convincente. E o que a gente quer dos tribunais é basicamente isso, um julgamento técnico. Né? Não é favor nem rigor, é basicamente um julgamento técnico, e o TRE, nesse ponto, foi um farol para toda a magistratura brasileira. Da Pieve. Senador Moro, boa tarde. Arthur da Pieve aqui no Rio. O senhor ainda há pouco fez o elogio do juiz independente. Uma das acusações que paira sobre a sua cabeça no julgamento que vai vir no CNJ por parte do corregedor ministro Luiz Felipe Salomão é que o senhor teve militância política partidária quando estava atuando na 13ª Vara de Curitiba. O que o senhor tem a dizer a essa acusação? E também acrescentando, ter ido se tornado ministro da Justiça do governo Bolsonaro
segundo suas próprias palavras, não teria contaminado de alguma forma a percepção do seu trabalho, que antes de ir para o Ministério o senhor disse que não entraria para a política e que isso colocaria em dúvida a independência do seu trabalho como juiz, disse mais de uma vez. Eu acho que aí nós estamos voltando para aquelas questões do passado já debatidas e assim eu tomo a liberdade de dizer que eu já argumentei contra isso exaustivamente, né? Os julgamentos ali da Operação Lava Jato foram técnicos, tanto assim que é inegável que houve corrupção e uma corrupção bilionária. Esse é o fator fundamental e a gente vê hoje um governo que infelizmente abandonou o combate à corrupção e inclusive está fragilizando os mecanismos de prevenção. O que esse governo fez, por exemplo, em relação à lei das estatais, o que a gente está vendo acontecer lá na Petrobras, até voltaram aí discussões sobre escândalos de corrupção, eles são assustadores. Então, acho que o foco é esse. Eu já me defendi no passado dessas acusações e refuto absolutamente. A gente decidiu com base em provas, tanto assim que minhas decisões eram mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram mantidas pelo STJ. Depois houve um revisionismo, né, com base em questões que muitas vezes mais das vezes eu discordo, eu acho que não haveria razão para isso, e a gente vai se perdendo nesse caminho. Agora, o meu foco lá no Senado é até apontar para isso, olha, nós temos que voltar a prevenir e combater a corrupção, porque nós vemos esse ano as consequências. Caímos lá no ranking da Transparência Internacional, várias posições. O Brasil está com uma imagem péssima no exterior em relação a esse tema, a gente conversa com as pessoas, simplesmente parece aqui uma terra arrasada, senador, no que se refere ao combate à corrupção. Só para não deixar sem um contraditório, o senhor foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e eu não me lembro de nenhuma agenda de combate à corrupção indo para frente com uma ênfase do então presidente que tinha ali às voltas um caso envolvendo o filho nas rachadinhas. A gente via o tempo todo milicianos sendo investigados ali, ninguém de forma alguma não tinha reação àquilo. A gente tem hoje o partido do presidente discutindo liberar a bancada na Câmara dos Deputados para votar, para derrubar a prisão de um acusado, apontado pela Polícia Federal como mandante do assassinato de uma vereadora, estou falando da Marielle Franco, então, só porque o senhor falou também de repercussão internacional, e o senhor foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e saiu do governo Bolsonaro, eu me lembro muito bem, porque o senhor não conseguia, na versão do senhor, dar sequência ao projeto que o senhor achava que seria interessante para o país. E aí, aqui, só para finalizar o meu comentário, o senhor tinha colocado como condicionante o Ministério da Justiça com o COAF debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça e perdeu na largada. Porque por uma movimentação da base do Bolsonaro, junto com o governo, eles tiraram o COAF do guarda-chuva do senhor. Então, não dá para falar que o governo Bolsonaro, o senhor está falando como se tivesse tido uma mudança muito enfática. Primeiro que o governo Lula, no primeiro ano, ficou às voltas com uma tentativa de golpe de Estado envolvendo integrantes do governo. Mas o que justifica o ataque à lei das estatais, por exemplo? Deixa eu só falar, deixa eu só terminar. 8 de janeiro tem nada a ver com a lei das estatais. Deixa eu só falar. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gostaria só de concluir, por favor. No primeiro ano do governo Lula, eles estavam às voltas com a tentativa de golpe de Estado, um golpe de Estado que, segundo as investigações da polícia, que o senhor já comandou como ministro da Justiça, e eu sei que o senhor tem essa visão de autonomia da PF, porque o senhor saiu, inclusive, porque estavam tentando trocar o diretor-geral da PF que o senhor tinha colocado, Maurício Valeix. Então, o senhor sabe a importância que tem a autonomia da Polícia Federal. Então, só para fechar, as investigações da PF estão apontando isso, um golpe de Estado. Foi disso que o governo Lula estava às voltas no primeiro ano. Então, só para... Porque o senhor fez a comparação, como se estivesse falando que o governo Lula não está cuidando de combate à corrupção, mas não está. Mas o senhor foi ministro da Justiça do governo anterior. Eu lutei pelo combate à corrupção e trabalhei, inclusive, quando teve aquela revogação por decisão do Supremo da execução em segunda instância, eu fui quem mais trabalhou, inclusive para tentar evitar que o Supremo revogasse, e acabou, inclusive, resultando na soltura do Lula, a meu ver, equivocado naquele momento. E, do outro lado, eu tentei lá trabalhar para uma emenda constitucional, que foi a PEC 199, para que fosse aprovada no Congresso. Depois houve a pandemia, a gente foi atropelado por isso e eu acabei saindo do governo. Agora, eu me mantive coerente com a questão da prevenção e combate à corrupção durante toda a minha carreira, não só como juiz, como ministro e agora como senador. Mas o que eu acho só, Guedes, é o seguinte,
a gente entra nessas questões de discutir o passado, e o passado é importante, sim, mas a gente não pode esquecer o presente. Então, o governo Lula, é inegável, ele atuou para que fosse suspensa a lei das estatais, que foi um instrumento aprovado em 2016 para prevenir a corrupção nas estatais. E veja, deu resultado. Porque não que não existam problemas ali durante o governo anterior, mas as estatais tiveram superávit, há muito tempo não tinham, e agora nós estamos vendo o contrário, prejuízos. A Petrobras está com uma imagem desgastada, inclusive no próprio mercado, por conta dessas indas e vindas. E parece esse intervencionismo aí e as na tentativas economia. de interferência do Bolsonaro na Petrobras, tentou mudar na marra o preço do óleo diesel, etc, etc. Porque o senhor parece também tem uma cegueira deliberada também para as questões do governo Bolsonaro, em relação à interferência na Petrobras e corrupção. Eu saí do governo Bolsonaro como ministro, mas o foco, a meu ver agora, eu sou senador, defendo o Paraná, defendo o país e faço oposição ao governo Lula, que é o governo atual. Eu não posso fazer oposição ao governo que já passou. Então, assim, eu posso concordar ou não concordar com alguns pontos, mas eu tenho que apontar agora os problemas do governo atual, como oposição, esperando que a oposição tenha o direito de existir. Então, com todas as dificuldades do governo Lula, nada justifica eles irem contra a lei das estatais, a queda da percepção mundial no Brasil quanto à nossa integridade. Nada justifica o Lula ficar adulando Maduro, fechando os olhos para a guerra lá na Ucrânia, fazendo todas essas barbaridades a nível internacional que vão enfraquecendo a imagem do Brasil e afastando investidores, inclusive, né? Fora a parte econômica. Então, assim, Guedes, eu até respeito, né, a opinião e tal, mas, assim, eu sou um eleitor que estou preocupado com os assuntos de hoje e fazer oposição ao governo Lula, para os problemas de hoje. Eu não fui senador no mandato passado. E o senhor, e a oposição, ainda bem que o senhor tem toda a razão, é forte e numa democracia precisa existir, deve existir por óbvio. Lins? Senador Marcelo Lins aqui com a pergunta. Eu entendo o senhor não querer voltar sempre às questões do passado, mas ao mesmo tempo, para saber para onde vamos, temos que olhar de onde viemos. E aí eu queria fazer uma pergunta, digamos assim, um pouquinho mais ampla, que é sobre a percepção de como que o senhor, enquanto figura política, vai ficar na história. Como o juiz que contribuiu decisivamente para condenar um ex-presidente da República e assim tirá-lo de um processo eleitoral, segundo essa percepção que ficou em boa parte da sociedade brasileira, como um juiz que abandonou o cargo, e aí tem a ver com o CNJ, porque a terceira e última acusação, me parece que vai pesar contra o senhor, tem a ver com 20 denúncias que havia contra o senhor no CNJ na época que o senhor desistiu de ser juiz. E há quem diga, e inclusive a elaboração da denúncia lá, tem a ver com isso também. As questões da Lava Jato, as questões dos fundos e a questão também de suspeição de que o senhor pudesse ter abandonado a magistratura, para se livrar de acusações no CNJ. Como um ministro da Justiça que saiu de um governo brigado com o então presidente, acusando-o de interferência na Polícia Federal, como o mesmo ex-ministro da Justiça que depois participou da campanha desse ex-presidente, qual é a sua visão do seu papel na história e se o senhor em algum momento se arrepende de lá atrás ter abandonado a magistratura e de ter escolhido esse caminho? Lins, eu diria o seguinte, num país que tem muita dificuldade com corrupção e com impunidade da corrupção, o meu trabalho foi marcante no sentido que nós tivemos um momento no Brasil, entre 2014 e 2018, que nós rompemos com essa tradição de corrupção desenfreada e impunidade escancarada. Agora, é muito difícil, num país que tem essas dificuldades, que tem essa tradição de impunidade, você ter um efeito permanente disso. Agora, a Lava Jato permanece, a meu ver, como um farol também de que o Brasil pode ser diferente, que pode ser um país mais íntegro. Eu não conheço essas acusações aí de relatório e tal, eu não vi esse relatório. Vamos aguardar, como eu disse, com serenidade esse julgamento, mas, por exemplo, a afirmação de que eu teria deixado a magistratura para escapar de uma punição é absolutamente irreal. Todo mundo sabe que eu fui ao Ministério da Justiça, pessoas me criticam, mas eu fui com um ideal, para a gente retomar lá
o trabalho, fortalecer lá o trabalho contra a corrupção e também fazer um trabalho importante contra o crime organizado, que a gente fez. Não houve lá, período do Ministério da Justiça, que nós fomos mais rigorosos contra o crime organizado. E não foi só isolar o pessoal do PCC. A gente aprovou leis que prevêem o confisco alargado de patrimônio vinculado a essas organizações criminosas. Nós fortalecemos na época, enquanto ficou no nosso período, isso continuou, porque depois esse legado continuou lá junto ao Banco Central, o COAF, fortalecendo as estruturas e o contato do COAF com os agentes de investigação. Então, o legado basicamente é esse que a gente continua querendo fazer esse trabalho no Senado. Agora, o que não dá é a gente ficar, tudo bem, vamos discutir o passado? Vamos discutir o passado. Mas não vamos discutir só o passado, porque o presente reclama a nossa atenção. E o que a gente está vendo, infelizmente, essa é a visão da oposição, que o Brasil não vai numa boa direção no atual momento. Senador Sérgio Moro, queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui no programa mais uma vez. A gente vai seguir acompanhando, a gente está sempre à disposição para informações, para esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estou sempre à disposição para a gente conversar. Vamos ver hoje se a gente consegue aprovar essa PEC antidrogas. Se não for hoje, certamente, em breve, o Senado vai dar uma resposta para esse projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco.